mercado financeiro é bem amplo, né? Então, assim, se eu falar, você tem conta no banco? Você tem dinheiro aplicado na poupança? Então, você, de alguma forma, está envolvido com o mercado financeiro no seu dia a dia. Se você já teve pouco ou nenhum contato com o mercado financeiro, é possível que já tenha se deparado com dúvidas que são completamente normais. Questões como: quais são as instituições financeiras? O que são ativos financeiros? E afinal, o que é mercado de capitais? Mas não se preocupe, nossa missão é transformar seu aprendizado em uma jornada leve e esclarecedora, trazendo informações valiosas para todos os níveis de conhecimento. Afinal, todos nós começamos de algum lugar e o importante é dar o primeiro passo. Esta é a Rádio Vert, nosso podcast interno, que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. Afinal, o que é mercado financeiro? Antes de tudo, é fundamental compreender o que é o mercado financeiro e qual a sua importância para a economia. Bom, o mercado financeiro faz parte da estrutura financeira do país, abrangendo desde a sua conta bancária e cartão de crédito até os investimentos que planeja realizar. Também é onde ocorrem transações de compra e venda de ativos financeiros, que podem ser ações, títulos públicos e privados, moedas estrangeiras, commodities, entre outros. Ele desempenha um papel essencial na economia, pois funciona como uma ponte entre pessoas que economizam dinheiro e o querem transformar em uma fonte de renda e pessoas ou empresas que precisam desse dinheiro para investir em projetos e empresas. Isso ajuda a impulsionar o crescimento econômico. Além disso, o mercado financeiro engloba um conjunto de instituições financeiras e é subdividido em diferentes segmentos, como o mercado de câmbio, monetário, de crédito e o mercado de capitais. Agora que temos uma visão geral, vamos falar sobre os principais produtos financeiros, que basicamente são papéis que um investidor ou empresa possui e que podem ser convertidos em ativos negociáveis no mercado. Quais são os principais ativos financeiros e instituições? Existem muitos tipos de ativos financeiros. As ações de empresas, por exemplo, representam pequenas partes de um negócio que são vendidas ao público. Ao comprar ações, você se torna sócio e passa a ter direito a uma parte dos lucros, que pode variar de acordo com o desempenho da empresa no mercado e com o número de cotas que o investidor possui. Outro tipo de ativo são os títulos de dívida. As empresas e governos podem emitir títulos de dívida para captar recursos. Os investidores compram esses títulos e recebem juros sobre o valor investido. O preço dos títulos de dívida varia conforme a percepção de risco de crédito do emissor e a taxa de juros praticada no mercado. Também temos as moedas, que são negociadas no mercado de câmbio. As transações de câmbio envolvem a compra e venda de moedas de diferentes países, e o preço de cada uma varia conforme a oferta e a demanda do mercado. Por fim, temos as commodities, que são produtos básicos, como petróleo, ouro, café, soja, entre outros. O preço desses produtos varia conforme a oferta e a demanda no mercado global. Agora que já entendemos o conceito de ativo, vamos conhecer as principais instituições que compõem o mercado financeiro. É importante vê-las como verdadeiras pontes, unindo quem quer investir com quem precisa de recursos financeiros, e cada uma tem um papel importante na economia. Os bancos comerciais oferecem contas correntes, poupanças, investimentos e podem emprestar dinheiro para empresas e pessoas. Já os bancos de investimento são como mediadores para investidores. As corretoras intermediam a compra e venda de ativos e as bolsas são onde ocorrem as negociações. Além disso, é importante destacar a contribuição das instituições regulatórias no cenário financeiro, como o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM,
e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ANBIMA. Essas entidades desempenham papéis fundamentais na supervisão, regulamentação e promoção da transparência, assegurando a integridade e a confiabilidade das atividades financeiras no país. Junto a elas também atuam agências de rating, que avaliam o risco de crédito, e as securitizadoras, que transformam recebíveis em títulos negociáveis. Quais são os riscos e benefícios do mercado financeiro? Agora vamos explorar os diferentes aspectos que os investidores consideram ao entrar nesse ambiente. Falaremos sobre os riscos envolvidos e os benefícios que o mercado pode trazer. Quando falamos de riscos, precisamos primeiramente entender a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda fixa oferece maior estabilidade, mas com retornos menores, enquanto a renda variável tem um potencial de retorno mais elevado, porém com maior risco de volatilidade. A decisão entre essas duas opções depende muito do perfil e objetivo de cada investidor. Essas oscilações podem ser causadas por decisões governamentais, alterações nas taxas de juros e políticas fiscais. Por isso, é fundamental acompanhar as notícias econômicas e entender como essas mudanças podem influenciar o mercado. Mas ainda assim, vale a pena investir no mercado financeiro? A resposta é sim. Isso porque, ao investir em diferentes ativos financeiros, como ações ou títulos, seu dinheiro pode render mais com o tempo. Além disso, o mercado financeiro oferece facilidade de acesso ao financiamento. Os indivíduos também podem acessar empréstimos bancários para atender às suas necessidades financeiras, como financiamento de casa ou educação. Os governos podem emitir títulos públicos para financiar programas e as empresas podem emitir ações ou títulos para captar recursos e financiar suas operações e expansões. Agora que já aprendemos um pouco mais sobre o mercado financeiro, suas instituições, riscos e benefícios, é hora de conversarmos com Fernanda Mello, sócia fundadora e co-CEO da Vert. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, ela trará insights valiosos sobre como a Vert se mantém atualizada nas tendências e mudanças desse setor. Obrigada, Juliana. Bom, o mercado financeiro é bem amplo, né? Então, assim, se eu falar, você tem conta no banco? Você tem dinheiro aplicado na poupança? Então, você, de alguma forma, está envolvido com o mercado financeiro no seu dia a dia. Mas as pessoas, em geral, comentam o mercado financeiro como um lugar onde você faz os investimentos ou você pega um crédito para você na pessoa física ou crédito na pessoa jurídica, onde você consegue fazer, inclusive, outras coisas que não relacionadas a investimento e crédito, como, por exemplo, compra e venda de uma empresa. Você tem ali a consultoria, as assessorias, você tem compra e venda de ações. Então, o mercado financeiro em si, você tem várias frentes, mas quando a gente pensa assim, numa coisa um pouco mais próxima da vida das pessoas, eu diria que essa parte de crédito e investimento é o que está mais perto. E aí eu dividiria o mercado financeiro em renda fixa e renda variável. Por quê? Porque tem riscos e retornos bem distintos. Quando você fala em renda variável, são as ações. Ou, por exemplo, um fundo imobiliário também poderia ser considerado uma renda variável. Por quê? Porque o seu retorno ele não está pré-definido. Ele vai variar de acordo com vários fatores. No caso das ações, o resultado da empresa, o cenário macroeconômico, o crescimento do Brasil, inflação, dólar, enfim. Dependendo do setor, tem várias variáveis que podem influenciar o valor daquela ação na bolsa. Então, é uma renda que ela varia ao longo do tempo. Você pode perder ou você pode ganhar. Do outro lado, você tem a renda fixa. E a renda fixa, ela pode ser dividida também em dois subgrupos. A renda fixa pública, que títulos do governo, fundos que investem em CDI e títulos do governo também, que são
renda fixa que tem risco Brasil. Então, quando que você não vai receber aquilo? Se o Brasil quebrar. Então, ela é uma renda fixa, você vai receber uma valorização ao longo do tempo, normalmente vinculada ou à inflação ou ao CDI, e o risco que você corre é o risco Brasil. E aí você tem a renda fixa que é do mercado privado, que a gente chama de crédito privado. Então, que é isso? Você tem uma empresa que vai pegar empréstimo através de uma debênture, então ela vai emitir uma debênture, pegar esse dinheiro emprestado e você, investidor, vai investir na debênture, por exemplo, da BRF. O seu rendimento ele é fixo, ele vai te dar um rendimento de 102% do CDI. E o seu risco é BRF. Se a BRF quebrar, você não recebe nada. Se ela não quebrar, você recebe lá os 102% do CDI. Então, ela é mais previsível. Quando você pensa em riscos, você vai falar assim, renda fixa, governo, é o menos arriscado. Renda fixa, crédito privado, é o segundo. E renda variável tende a ser o terceiro. E aí, você, pessoa física, deveria pensar um pouco na proporção que você investe, dependendo da sua renda, da sua necessidade de quando você vai precisar do dinheiro. Aí tem várias variáveis que os assessores de investimento sabem melhor que eu e poderiam explicar como que você decide aonde você investe. E com base em tudo que você falou, aonde a Vert se encaixa nesse cenário? Bom, a Vert, nessas caixinhas todas que eu falei, ela tá na parte da renda fixa, tá? E ela tá na parte de renda fixa privada. Então, o que a gente faz? A gente faz securitização, que é um título de renda fixa, que tem como colateral, lastro, recebíveis. Então, você pode ter um CRA BRF, que é muito parecido com aquele que eu tinha falado, que é uma debênture, risco de um único devedor. Renda fixa privada. Você pode ter uma debênture financeira da Creditas. Você pode ter um CRI também da MRV. Todos esses são renda fixa. E você rende também uma taxa, normalmente é CDI mais alguma coisa ou inflação mais alguma coisa. E aí você tem também essa securitização, que também é renda fixa, mas que embaixo, ao invés de um único devedor, você tem diversos devedores, diversos recebíveis, que a gente chama de a verdadeira securitização, que é você empacotar vários recebíveis dentro de um único certificado, que corre um risco pulverizado desses devedores. Então, você tenderia aqui a diversificar um pouco o seu risco e não deixar ele concentrado na performance de uma única empresa. E como você enxerga o impacto da tecnologia nesse mercado, historicamente e no futuro? A tecnologia demorou muito tempo para entrar no nosso mercado Vert, tá? Tô falando aqui mais de securitização. Na parte de mercado financeiro, bancos, a tecnologia tá ali o tempo inteiro e a necessidade de melhoria dessa tecnologia é constante, principalmente por contas de fraude, segurança da informação, tudo isso, a tecnologia tem que estar muito presente na vida dos bancos. Mas, no lado da securitização, do crédito privado, é uma coisa ainda muito nova. Você não tem muitos sistemas que fazem esse tipo de controle. A maior parte dos participantes costuma usar ainda Excel. E, aos poucos, a tecnologia vem se tornando cada vez mais crucial para você ter um controle bem feito das operações. E conseguir também trazer transparência para os investidores. Se você não está usando um sistema para controlar, por exemplo, uma operação de renda fixa, de securitização pulverizada, dificilmente você consegue passar informação para os investidores todos ao mesmo tempo, de forma consistente e segura. Você precisaria aqui de uma plataforma onde um investidor acessa e olha. E isso é um fator extremamente importante para a gente aumentar a base de investidores, aumentar a liquidez desse tipo de título e aí tornar esse tipo de emissão mais popularizada, mais barata, mais fácil. A informação
é o que ajuda a gente a trazer mais investidores. E aí mais empresas poderem acessar esse tipo de mercado, que é como que se fosse, a gente chama de mercado de capitais, que é quase que um desintermediador bancário, porque você vai buscar quem vai te emprestar diretamente na ponta final, que é do investidor. Você tira o banco, que hoje você vai lá, deposita seu dinheiro na conta do banco e investe, ele pega o seu dinheiro, empresta para alguém e depois ele te devolve, você nem fica sabendo. Ele faz essa parte da intermediação e cobra juros de um lado e paga retornos do outro. Quando você vai para o mercado de capitais, que é o lugar onde a Vert hoje está, onde a Vert oferta esses títulos de renda fixa de securitização, você pega o devedor na ponta e junta com o investidor na outra. Então, você é a ponte entre o devedor, as empresas que querem captar dinheiro e os investidores na ponta final. Então, a tecnologia entra em todos os aspectos, desde informacional, segurança, risco, controles. Então, eu acho que hoje, daqui para frente, não tem mais como a gente evoluir sem se falar em tecnologia. E, bom, só complementando aqui um ponto, acho que falando de tecnologia e falando de mercado financeiro brasileiro, o mercado financeiro brasileiro, com exceção à parte de crédito, ele é extremamente avançado comparado com outros países no mundo. E isso se deve muito também à tecnologia. Então, quando a gente vai viajar, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, outro dia contratei um curso lá e eu tinha que pagar o curso. O cara falou assim, você pode mandar um cheque pelo correio. Cheque pelo correio. É assim que as pessoas pagam as coisas nos Estados Unidos, é cheque. Se você falar, não, fazer um Pix, não existe. Quando eles olham para o que acontece no Brasil, que em segundos você foi lá, transferiu, você consegue fazer um Pix entre pessoas, você consegue pegar e fazer um boleto Pix, porque boleto já era uma coisa que também não existe lá fora. Então, assim, a tecnologia mudou muito o mercado financeiro brasileiro e a gente realmente está na ponta da inovação em termos tecnológicos e em termos transacionais aqui no Brasil. Comparado com outros países do mundo, a gente está, nota 10. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Agora você já sabe como o mercado financeiro funciona de forma geral, sua estrutura e características e como a Vert se encaixa nesse ecossistema. Em nosso próximo encontro, vamos falar especificamente sobre o mercado de capitais. Preparamos uma trilha completa de conhecimento para você, com conteúdo que certamente irá fazer a diferença no seu dia a dia. Até a próxima!